Olá meus amigos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. O tema de hoje que escolhemos é o adolescente, cujo tema é de muito interesse e importância para todas as famílias. Essa faixa etária, muitas vezes, é alvo de brincadeiras por parte dos mais velhos, que os chamam de aborrecentes. Davi Zimmerman classifica a fase da adolescência em três, que ele chama de 3 níveis de maturação e desenvolvimento. A puberdade ou a pré-adolescência, que vai de 12 a 14 anos, a adolescência propriamente dita, que vai de 15 a 17, e a adolescência tardia, que vai de 18 a 21 anos. É interessante essa classificação aí de 18 a 21, porque um jovem ou uma jovem nessa faixa etária, se for chamado de adolescente, ele não vai gostar, ou ela não vai gostar, né? Porque já pensam que são adultos. O problema da adolescência, nas duas fases de 12 a 14, quanto também a de 15 a 17, é o de que já não são mais crianças e ainda não são adultos. Por isso, Zimmerman vai dizer que sempre existe um grau de confusão em relação ao sentimento de identidade, tanto no nível individual quanto no grupal, social e sexual. Nessa fase, haverá evidentes transformações físicas e hormonais que atingem o seu corpo biológico. Isso pode lhe trazer angústia pela perda do conhecido e o ganho do desconhecido, coisa natural para o ser humano. A angústia de perder o conhecido e a expectativa do desconhecido, né? Ele sentirá a mudança do corpo de criança para adulto. Essa mudança refletirá no seu pensamento e modo de vida. Muitas perdas inevitáveis haverão e, em consequência, um luto por essas perdas, como a mudança do corpo. Toda perda traz um tipo de luto, né? Que é considerado na psicanálise. Um luto por essas perdas, com a mudança do corpo, o direito aos privilégios de criança, perda dos pais da infância e a perda da onipotência da criança, porque toda criança é onipotente. Ela acha que o mundo é dela, que ela pode tudo, e até o Freud chamou a criança de a sua majestade, a criança. Como já foi dito, o adolescente ainda está com um pé na condição de criança dependente dos pais e outro pé na condição de um quase adulto. Quase sempre uma época de conflito com os pais, principalmente pela colocação de limites. É claro que isso é necessário e deve existir, mas vai haver esta resistência por parte da criança, do adolescente, para a questão dos limites. Até vou fazer aqui um comentário dentro da psicanálise, que Freud escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização ou da Cultura, dependendo da tradução, em que ele diz que a cultura traz mal-estar. E essa questão aí dos limites é cultural e vai trazer uma resistência no adolescente. A autoestima do adolescente está sempre instável entre polos extremos. As reações afetivas oscilantes em virtude de decepções de toda ordem, sobretudo as amorosas. Eu
até faço uma comparação que é algo semelhante ao bipolar, né? Mas é apenas uma comparação aqui que não tem nada a ver. É possível o surgimento de transtornos alimentares nessa época, nessa fase da criança, do adolescente, especialmente a obesidade, a bulimia, a anorexia nervosa. Transtornos neuróticos, transtornos de conduta, drogadição, o uso de drogas ilícitas, quadros borderline, que é um estado entre a neurose, né, e ali na divisa, no limite das neuroses, e também quadro de depressão, ideação suicida e, em casos mais extremos, até o cometimento do suicídio. Os sinais de depressão clínica mais frequentes são transtorno de sono, apatia e desinteresse generalizado, reclusão, ficar dentro do quarto ou do ambiente, do seu ambiente ali, né? Fechado com celular, com som e essas coisas que nós já conhecemos. E vem também a queda de rendimento escolar, sentimento de insuficiência, exagerada queda de autoestima, permanente sensação de ser vítima. O mundo todo está contra ele, contra ela, né? É natural as dúvidas existenciais e ideológicas, com uma forte contestação dos valores culturais, políticos e religiosos vigentes. Ou seja, para o adolescente, o mundo todo está errado. E ele, se pudesse, consertaria. E ele vai se esforçar para isso. É aí uma fantasia, né? Mas vai acontecer. Quase sempre o adolescente vive uma cultura que destoa das gerações anteriores, inclusive de seus pais, e isso provoca conflito de geração. Nós também conhecemos muito esse assunto, esses conflitos de pais com filhos adolescentes. Muitos pais ainda não concordam com a prática sexual prematura, que por sua vez pode e tem ocasionado, pode ocasionar, mas tem ocasionado uma gravidez precoce na adolescência. Em 2015, no Brasil, nasceram 574 mil crianças de mães entre 10 e 19 anos, aí em toda a faixa da adolescência. Essa quantidade tem se mantido nos anos posteriores, com ligeira baixa para 500 mil, mas ainda é um número expressivo com seus problemas relacionados. A gravidez na adolescência tem riscos psicológicos e sociais. Tanto mãe como bebê, mãe adolescente, exige cuidados especiais para eles. Sociais também, porque isso não foi planejado, foi uma imprudência, que apareceu essa gravidez. Pode ser que a condição financeira dos envolvidos não seja suficiente, quase sempre não é, para a nova fase. A menina que está com seu corpo ainda em transformação vai ainda enfrentar problemas existenciais, que pode ser desde a recusa dos pais em apoiá-la, e nesse momento, e vai até a evasão escolar. Isso aqui foi uma pequena abordagem que não cobre o assunto, todo o assunto, toda a questão, mas uma pequena abordagem que nós fazemos para todos, para pensarmos, para todos nós pensarmos sobre isso e também refletirmos sobre isso.